Olá, futuras e futuros portugueses, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, eu sou o Thiago Sniper. Vivo aqui em Portugal, conto meu dia a dia e minha rotina para vocês. Hoje o assunto é meio sério, porque eu ando vendo muitas coisas erradas acontecendo, tá? E ao meu ponto de vista, vocês podem ter uma opinião contrária à minha, mas é válido também. Eu acho que o mundo é formado assim, né? Se todo mundo fosse igual, não seria como é hoje, né? Não teria coisas novas também, não existe coisas novas. Tanto coisas ruins quanto coisas boas. Infelizmente, vamos falar de coisas ruins, tá? Antes de começar o vídeo, passar aquele recado para você ainda que não comprou passagem aérea para comprar com a Viva Viagens, que a Viva Viagens garante o melhor preço do mercado, isso mesmo. Se você tiver um orçamento, mande para a Viva, que a Viva vai cobrir em 99% das vezes. Agora vamos para o assunto que é sério, galera. Caos em Portugal, fechou tudo, que tá todo mundo morrendo em Portugal. Eu vou ser bem sincero, primeiro eu vou falar de números aqui para vocês, tá? E números oficiais de hoje, tá? Acabei de pegar uma atualização de 55 minutos atrás sobre Portugal. Hoje é 14 de março e vamos lá. Estou na fonte confiável aqui do RTP Portugal, RTP Notícias. Em Portugal, nesta altura, 169 casos confirmados de infecção do coronavírus, incluindo 10 pessoas que estão internadas nos cuidados intensivos, tá? E de acordo com o último balanço da Direção-Geral de Saúde, foram registrados 1.704 casos suspeitos de coronavírus da epidemia aqui em Portugal. Mais 5.000 pessoas que estão sob vigilância das autoridades de saúde. Nesta sexta-feira, a Organização Mundial de Saúde declarou que a Europa se converteu no epicentro da epidemia, tá? Isso daí tá bem resumido, quem quiser ler eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Vamos lá então, galera. O que acontece? De todos esses casos confirmados no mundo, tá? Não tô falando somente em Portugal. 80% dos casos, a pessoa se cuidou em casa, como uma gripe comum, tá? Como uma gripe... lógico, ficou mal, não se sentiu tão bem, mas se cuidou em casa, seguindo orientações médicas, tá? Um percentual pequeno que teve que ir para o hospital. E dessas pessoas que tiveram problema de saúde, apenas, infelizmente, era para ser zero, tá, pessoal? Não sou a favor disso. Mas apenas 3,5% das pessoas morreram com problema vieram a falecimento com problema de coronavírus. Mas vamos lá, dessas pessoas que vieram a falecer, vieram a óbito, a maioria eram pessoas de idade, pessoas acima de 80 anos, isso mesmo, ou pessoas que já tinham problemas crônicos, no caso câncer, que aqui em Portugal se diz cancro, né, cancro, algum problema de saúde respiratório ou algo do tipo que viesse a prejudicar, viesse a piorar, tá? Só que muitas pessoas não pararam para avaliar que também a gripe comum mata. E mata próximo disso todos os anos, só que não é divulgado. Não estou fazendo a teoria da conspiração falando que não tem problema. Tem sim um problema e tem que cuidar, tem que segurar para não piorar. O governo português lançou 30 medidas para segurar isso, para não vir criar um caos, como dizem aí em Portugal, que não tem caos hoje, tá, pessoal? Alguns lugares estão fechados, no caso de escolas, faculdades, farmácias estão funcionando, supermercado está funcionando na boa, não tem nada de caos. Hoje mesmo eu tive no Pingo Doce, tá? Eu ia gravar para vocês, mas infelizmente acabou a bateria e eu não consegui gravar. Mas já vos digo, no Pingo Doce da Batalha não tinha papel higiênico. Eu não sei o que acontece aí com a crise, que o pessoal compra todo o papel higiênico. Mas o restante tinha tudo, tinha água, tinha comida normal, carne tinha algumas opções, não tinha tudo. Mas aonde eu quero chegar? Que quem cria o caos é o próprio ser humano, quem cria o problema é o próprio ser humano. O que a galera tá fazendo de ir no supermercado, gastar 150, 200 euros em comida, galera? Parece que tá tendo uma Segunda Guerra Mundial e a comida vai acabar, que não vai ter mais nada. A galera compra tanto papel higiênico. Na boa, se a galera comprasse tudo isso de comida e papel higiênico e tivesse a preocupação com o próximo... Hoje eu vi um vídeo que eu achei muito bacana e eu concordei plenamente com o que a doutora disse, que é o seguinte:
Se cada um que comprasse tudo isso de comida, tudo isso de papel higiênico, de rolo de papel higiênico, um exemplo aqui em Portugal que tem muita pessoa de idade, né? Aqui tem muita pessoa de idade. Se a pessoa tivesse a preocupação de ir na porta do vizinho, bater na porta do vizinho, que é uma pessoa de idade, às vezes tem alguma dificuldade ou não tem tanta informação, e chegar e conversar, perguntar como que estão as coisas, se está correndo bem, se a pessoa precisa de algo e doar isso daí, levar comida para o vizinho que precisa, doar um álcool gel para uma pessoa de idade, que realmente o foco aí da doença, onde é o que complica a situação, é principalmente com pessoa de idade. Pessoa de idade não tem uma imunidade tão forte quanto uma criança ou um adulto aí de média idade. Então, o que eu quero passar o recado para o pessoal, quem cria o caos é o próprio ser humano. Vamos ter consciência, galera. Aqui em Leiria, pelo que eu vi ali, o Pingo Doce não tinha papel higiênico, mas em outro supermercado no Intermarché já tinha. Eu não gravei hoje, mas amanhã eu vou gravar para vocês para mostrar que a realidade estava muito tranquilo o supermercado. Hoje, no período da tarde, não tinha caos nenhum, não tinha fila no supermercado, nada. Tava dando para entrar e sair. Eu tenho fontes que em Lisboa e no Porto, que são lugares maiores, estão faltando as coisas, que não tá podendo entrar todo mundo às compras ao mesmo tempo e tudo mais. Mas quem cria isso é o ser humano, tá? É culpa da própria população, galera. Porque digamos que avisassem que ia ter esse plano, que não ia abrir algumas escolas, faculdades por causa do vírus, e as pessoas continuassem a vida normalmente. Porque quem está a trabalhar, está continuando a ir ao trabalho normalmente, está tendo orientações de cuidados normais, e digamos que as pessoas continuassem a ir ao trabalho, fossem ao supermercado comprar o que é necessário, como sempre fizeram, continuar a rotina normal, não tinha o caos como está hoje. Na verdade não tem nem caos, tá? Não ia estar faltando as coisas que estão faltando hoje. Agora fala para mim, Thiago, não vai ter mais papel higiênico? Lógico que vai ter, galera. O governo não vai deixar as empresas de fornecimento de itens básicos pararem. Isso vai continuar. A única coisa que o pessoal tem que ter é a consciência. Não adianta criar um caos que não existe, e ao invés do problema ser a doença, o problema acaba sendo o ser humano. A gente tem medo do ser humano, né? O próprio ser humano cria o problema. O problema existe sim da doença. Existem cuidados básicos que as pessoas têm que ter para não alastrar, e as pessoas criam outros problemas. Então, galera, o que eu queria dizer nesse vídeo? Põe a mão na consciência e vamos pensar no próximo. Vamos se preocupar com o amigo do lado, vamos se preocupar com o vizinho do lado. Não vamos ser egoísta. Tem muita gente que é egoísta e acaba com as coisas, sabe? Então, eu já vi o exemplo ano passado na crise do combustível em Portugal, por exemplo. Os caminhonistas falaram que ia parar e ia entrar em greve. Formou filas em postos de combustíveis. Muitos que estavam ali realmente precisavam abastecer o carro, porque dependia para ir trabalhar e o carro estava na reserva, não tinha combustível. Mas muita gente não precisava abastecer e foi ao posto para encher o tanque de combustível e criou o problema, que começou a faltar combustível, começou a ficar tudo com filas. Mas por quê? O ser humano cria o problema. Então, galera, quando tem uma notícia, vamos ter a consciência de comprar o necessário, fazer o que é necessário e continuar a rotina normalmente com os itens básicos. E tomar os cuidados. Sim, evitar de sair de casa, evitar de reunir com muitas pessoas, evitar de ir em lugares com muitas pessoas. E o principal, se eu digo por mim, se eu tivesse a minha avó morando aqui em Portugal, por exemplo, eu não iria visitá-la pessoalmente sem ter os devidos cuidados. Eu iria sim lá ver se minha avó precisa de algo, nunca ia abandonar ela, porém eu ia usar máscara e luvas. O porquê? Não o problema dela ter a doença, o problema, imagina se eu tenho e eu passo por uma pessoa de idade. Então a pessoa tem que ter a preocupação com o próximo, principalmente com as pessoas de idade. Tá? Muita gente que não vai trabalhar, por exemplo, por causa do problema do coronavírus, ou vai trabalhar e as crianças não estão na escola. Aí o que acontece? Vai deixar com os avós, que é o problema do coronavírus, principalmente as pessoas de idade. Galera, só põe a mão na consciência, não cria o caos, não cria o problema. A doença tá aí e basta cada um ter a consciência para cuidar sim do próximo e cuidar de si próprio. Mantenha
Distância das pessoas, não fique cumprimentando, use álcool em gel, lave muito bem as mãos, braço e antebraço, tá? E é isso, pessoal. Não tem muito o que ficar falando, mas cada um cuida do próximo, que tudo vai correr bem. Agora, se a população não tiver consciência, aí sim vai estourar o caos aí, tá bom, pessoal? Abraço a todos, fui!